eu entrei num processo de autoconhecimento que eu me transformei. Caramba, Gi. As minhas amigas olhavam pra mim e falavam assim, cara, você não é a mesma Gisele, não é a mesma pessoa. Eu reencontrei uma pessoa, ela olhava pra mim e ela falava assim, eu não consigo acreditar que aquela Gisele que eu conheci com 20 anos é feliz com essa vida de agora. Ela falava assim, você é tão Amélia. Ela falava desse jeito pra mim. Você é tão Amélia. Não consigo acreditar que você é feliz. Caramba, Gi. Aí eu falava assim, cara, mas eu sou feliz. Porque eu não sou feliz pelas coisas que eu tenho. Sabe assim, de um marido que me agrada, ter todas as coisas materiais que eu quero, fazer tudo que eu tenho vontade. Não é isso que me traz felicidade. Eu sou feliz porque eu me conheço. Fala, galerinha, tudo bem? Sejam todos bem-vindos a mais um episódio da A Chave, um programa voltado único e exclusivamente para histórias. Aqui o nosso maior desafio é extrair ao máximo todas as chaves que os nossos convidados têm. E hoje eu trouxe uma pessoa muito especial, já estamos aqui batendo um papo já há uma meia horinha e já percebemos que hoje será um dia incrível. É uma pessoa que me conectei com ela. E pelo que a gente tá conversando aqui, eu já sentia isso num momento de desconforto. E é engraçado isso, né? É nos momentos que talvez a gente não espera mais nada de ninguém que aparece alguém e nos surpreende. E foi assim que nós nos conhecemos num segundo momento. Então eu quero trazer aqui de maneira muito especial Gisele. Gi, muito obrigado. Obrigada. Seja bem-vinda. Obrigada a você. Aqui é assim, a gente vai bater um papo. Tá. Tá? Adoro bater então eu papo. quero que você fique totalmente à vontade. A gente vai continuar aquela conversa que estava em off. Tá bom. Só que agora é gravado. Tá Aqui ótimo. tem algumas câmeras. Quando porventura você quiser mandar uma mensagem mais dura, mais direta, você pode olhar pra câmera. Senão, a gente vai bater nesse papo aqui. E depois nós temos um editor incrível, maravilhoso, que é o Amaury, que vai fazer o trabalho das edições. Tá ótimo. Gi, antes de mais nada, né? Quero te agradecer. Obrigado por você ter vindo, disponibilizado do seu tempo. Eu que agradeço. E eu queria que você já iniciasse se apresentando, contando quem que é a Gisele e quem que é a Gisele até os 10 anos de idade. Quero te conhecer lá atrás pra gente chegar no dia de hoje. Bom, eu sou a Gisele. Adoro verde. Em homenagem ao meu marido, os palmeirenses. Ah, então tá em casa. St. Patrick's, né, hoje. Bom, eu sou, né? Eu fui uma criança muito danada. Muito danada. E minha mãe teve muito trabalho comigo, meu pai tinha muito trabalho comigo, porque eu era muito inquieta, eu era muito falante, eu era muito executora, meio tratora, assim, né? E eu fui carregando um pouco dessa palavra comigo durante um tempo. Você é filha única, Gia, não? Sou filha única. Legal. E eu tenho 2 irmãos, mas assim, por parte de pai a gente tem pouco contato, mas sou filha única. Na minha casa, sou filha única, sempre fui eu, meu pai, minha mãe e Deus. Legal. E eu sempre fui uma pessoa muito independente. Quando eu era pequena, a minha vontade era, assim, desbravar o mundo, ser independente. Eu era muito feminista, sabe? Você sempre assim, foi muito empoderada. Muito, eu era empoderada, exatamente, era essa palavra, assim. Eu comecei a trabalhar muito cedo, eu já tinha meu dinheiro, já tinha minhas vontades, fazia minhas coisas, eu aprendi tudo muito cedo. E meus pais sempre foram muito... Meu pai é nordestino, né? Minha mãe é uma santa, gente. Eu falo, o nome dela é Maria de Fátima por um motivo, né? Ela vai ser canonizada. Meu sonho de vida é ser como ela um pouco, pelo menos um pouquinho, assim. E aí eu sempre fui, assim, livre. Sempre fui uma pessoa muito livre. Era essa palavra que eu carregava comigo. Até eu crescer, me tornar adulta e ver que a vida não é só nossa, né? Uau, que a gente olha, não é dono legal, da nossa hein? vida. A vida não é só nossa. A vida não é só nossa. E Deus me mostrou isso de forma muito sutil até. Eu digo que foi sutil porque poderia ter sido muito pior. É me agradecer por estar me ferrando pouco. Sabe assim? Eu sempre agradeci depois de crescer assim, por estar me ferrando pouco. Porque poderia ter sido muito pior. Eu cresci muito quando meu pai ficou doente. E eu já tinha 20 anos. Tinha acabado de conhecer o Igor, inclusive.
E eu tive que tomar as rédeas da minha casa, literalmente, assim. Eu era a única pessoa que dirigia em casa, eu tinha que levar meu pai pro médico, fazer exame de madrugada, voltar, deixar tudo pronto para ele, correr pro trabalho, fazer tudo que eu tinha que fazer no trabalho, voltar para casa, buscar meu pai na hemodiálise e aquela rotina. Inclusive de fim de semana não tinha vida, assim. Foi quando Deus mostrou para mim que, ó, eu poderia ter levado seu pai e fazer você sofrer muito. Mas eu tô te dando aqui a possibilidade de você aprender que a sua vida não é só sua. Que você pode sentir prazer e ser feliz servindo o próximo. Sabe assim? E eu aprendi a servir, porque eu não era uma pessoa... Eu nunca fui egoísta. Eu sempre dividi tudo que eu tinha, eu nunca fui essa pessoa egoísta. Mas eu vivia só pra mim. Sabe? Eu só fazia as minhas vontades, eu falava o que eu bem entendia, pra quem eu bem entendia, eu não tinha limite. E quando eu tive que cuidar do meu pai, eu aprendi a ter limite. O Igor acompanhou todo o meu processo de crescimento e ele hoje fala pra mim, fala assim, cara, você era uma pessoa quando eu te conheci e você se transformou agora, né? Porque... Cara, a única coisa... meu pai quase morreu nos meus braços, assim, umas 2, 3 vezes. E eu sempre... Mas ele teve o quê, Gi? Meu pai teve vários infartos. Vários AVCs. E aí, numa dessas, ele perdeu a função renal, porque já... né? E aí, ele teve que fazer tinha que fazer muito acompanhamento, fazer hemodiálise. Era uma tortura, assim. Meu pai quase ficou cego. Aí teve 2 coisas, então. Então, o seu pai tinha uma Gisele antes da situação... E o seu pai encontrou uma outra Gisele no pior momento dele. Exato. Meu pai era uma pessoa... Meu pai se tornou meu filho. Olha que louco que é isso. Antes, você era muito apegada a ele? Muito. Sempre foram muito? Sempre. Muito. Tá. A gente sempre... Mas você mais espoleta e tal, mas mesmo assim ainda muito amorosa. Muito apegada. Legal. Muito apegada. Meu pai era muito ciumento comigo. Então eu não podia... falar com nenhum amiguinho, era só amiguinha. E olha lá ainda, assim, ele escolhia as minhas amigas. Ele sempre cuidou muito de você. Muito. Ele era muito, assim... Eu não podia fazer nada sozinha, eu não era aquela pessoa que podia sair, eu não, sabe? Eu era muito... Tanto que no meu bairro era engraçado, assim, que todo mundo me conhecia, mas ninguém podia falar comigo, porque o pai dela era ciumento, ele... passava o carro por cima de você, se você chegasse perto da filha dele, sabe? Era muito doido. E eu dava muito trabalho pra ele, porque eu gostava muito de sair. Eu queria ficar na rua brincando, eu queria sair pros lugares com as meninas também. E ele não deixava eu ir escondido. Eu era uma confusão. E aí, quando ele ficou doente, meu pai se tornou meu filho. Era tão engraçado, assim. Meu pai ia fazer um exame de sangue, eu tinha que estar segurando a mão dele. Mas também você deixou de ser menina e virou mulher ali? Mas assim, no chute, né? Uma virada de chave. Eu não tive nem tempo de me preparar, assim, não teve um processo pra eu me preparar. Não, eu entrei com meu pai no hospital, de um jeito. Eu lembro que foi quando eu fui efetivada no banco. Eu era estagiária e eu tava de férias, porque eu ia voltar de férias como funcionária. E aí aí eu recebi uma ligação do Igor, ele falou assim, Gi, tô indo aí te buscar. Eu tava na casa de uma amiga, né? Porque seu pai não tá passando bem, a gente vai ter que levar ele pro hospital. Eu falei, que esquisito, né? Vou ter que levar meu pai pro hospital. Meu pai ia sozinho, não ia depender de mim. Aí, quando eu cheguei em casa, que eu olhei meu pai, eu falei assim, cara, hoje meu pai vai morrer. Aí, levei ele pro hospital correndo e tudo, né? Ele tinha tido um infarto. E ele ficou meio que anestesiado, assim, na cadeira. Quando eu cheguei no hospital, a médica olhou, ela falou assim, cara... seu pai precisa ser internado agora. Tipo, as minhas férias acabaram, assim, era a primeira semana de férias, eu passei o restante das férias dentro de um hospital com meu pai. E próxima também de uma realização profissional. Que era o meu sonho de vida trabalhar no banco. Era o sonho da minha vida. Eu saía da faculdade, eu passava na porta do banco, eu falava assim, eu vou trabalhar nesse lugar. É lá que eu vou fazer carreira lá. Nossa. Eu vou trabalhar lá é o lugar da minha vida. Porque eu era empoderada, e blá, 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 e fazia, acontecia e tudo mais. A vida era só sua? A vida era só minha. Até ali? É. Tá. E aí... E o Igor teve muita paciência comigo, viu? Porque ele olhava, ele falava assim, bom... Ele, assim, gostava muito do meu jeito, né? Tão diferente dele, porque ele era muito mais quieto, muito mais calmo. Então, eu trazia um agito ali pra ele. E aí, quando eu voltei de férias, né? Que eu tive que
voltar de férias, deixar meu pai em casa sozinho, assim, minha mãe ainda trabalhava, né? Cara, era aquele sentimento de mãe, sabe? Eu ligava, pai, tá tudo bem, tá precisando de alguma coisa, não sei o quê, pedia pra algum vizinho passar lá pra dar uma olhada nele e tudo. E aquela rotina de hemodiálise, de cuidar do meu pai e tudo. Aí o médico... Você teve a sensação que ele ia morrer. Eu ia buscar meu pai 3 vezes por semana na hemodiálise, e todas as vezes que eu chegava na porta, eu falava, será que meu pai vai estar vivo? Será que ele não vai passar mal na hora que desligar aquela máquina? Gente, só quem faz aquilo, sabe? Porque é triste demais, sabe? E ele perdeu muitos amigos lá. Então ele ficava assustado, sabe? Quando eu chegava pra buscar ele, ele me olhava com uma cara de tipo, graças a Deus você tá aqui. Caramba. Era muito doido. E você tinha a sensação que cada visita poderia ser a última? Poderia ser a última. Era uma sensação muito ruim, sabe? É a sensação que muita gente tem, né? Era muito ruim viver isso. E eu falava assim, então... tudo que eu precisava fazer pelo meu pai. Eu chegava a dar banho no meu pai. Nenhuma enfermeira aguentava. Era uma coisa assim, meu pai só queria eu. Uma vez ele passou mal em casa, a gente teve que ir de ambulância para o hospital. O médico não conseguia achar a veia dele para dar uma glicose no sangue dele. E eu, não, daqui. Não sabia nada. Arranquei a agulha, enfiei na boca dele, esfregava assim na gengiva. Eu falei, pai, vai dar certo, você vai ficar bem, você vai ficar bem. Ficava lá segurando a mão dele. Pai, tá tudo bem, não sei o que. Fazia o papel de médica do meu pai, sabe? Era muito doida. E aí aquilo também foi me adoecendo, porque eu perdi uma parte muito importante, assim, da minha carreira. Eu não tinha cabeça pra investir na minha carreira, sabe? Sim. O que me segurava ainda é que a gente tinha um grupo de oração no banco, e toda quarta-feira a gente se reunia na hora do almoço. E era meu refúgio. Nossa. Era o meu refúgio, e assim, a gente conversava, lia a palavra de Deus, e... eu, ai meu Deus, eu sei que eu vou vencer e isso vai passar. Um dia, eu sempre falava assim, que um dia eu ia olhar pra trás e eu não ia acreditar que aquilo tinha acontecido e tinha passado aquele sentimento, porque era tão ruim tudo que eu sentia todos os dias, que eu falei, um dia vai passar aquilo e, sabe, eu não vou nem lembrar desse sentimento. Aí meu pai, minha mãe foi fazer o exame pra doar o rim pro meu pai. Caraca. E aí eu fiquei numa expectativa que eu falei assim, meu Deus do céu, vai ser muito maravilhoso meu pai não ter que fazer hemodiálise, né? E ela foi compatível. Aí doou o rim pro meu pai. Não. Foi muito louco. Agora eu entendi porque que eu não li isso daqui. Eu precisava ser impactado aqui, cara. A minha mãe doou o rim pro meu pai. E a gente se preparou um ano pra essa cirurgia. E no dia eu tava muito tensa. Eu tava muito tensa porque assim, eu falei, gente, eu tenho um risco muito grande de perder meu pai, eu não posso perder meu pai. Eu falava pro Igor, se eu perder o meu pai, minha vida acabou. E a minha mãe, eu não tinha medo, porque minha mãe era saudável, minha mãe tava bem. Então eu falei, minha mãe não me dá trabalho. Então, tudo bem. Chegou o dia da cirurgia, os dois entraram lá pra cirurgia, eu cuidei do meu pai, dei banho nele, na minha mãe, sabe? Aquele carinho, assim, como se eles fossem 2 bebês, sabe assim? E aí, quando os dois entraram na cirurgia, cara, eu tive um vazio tão grande dentro de mim, eu me senti tão sozinha no mundo. Eu me senti órfã, assim. Eu falei assim, que coisa mais esquisita. Tipo, tudo que eu queria era a minha liberdade de fazer e acontecer e não sei o quê, não devo nada pra ninguém. Só que eu devo satisfação da minha vida pro meu pai. E não é só pro meu pai, é pra Deus. Você tá entendendo? E eu falei, cara, e agora? Aí, passou o tempo de cirurgia, tudo. Meu pai voltou, fazendo assim pra mim, ó. Tá tudo bem. Cadê minha mãe? Nossa, minha mãe não voltava da cirurgia. Ela teve uma baita complicação na cirurgia. Ficou super mal. Super mal. Meu pai, gente, ele ficou na UTI, porque era protocolo do hospital. Eu nem lembrava de visitar ele, pra você ter ideia. A minha mãe quase morreu, assim. E aí tinha um problema e de repente você se viu com 2 problemas. 2 problemas. E aí, cadê minha carreira? Cadê minha vida empoderada? Cadê tudo que eu fazia e acontecia? Eu virei um Zé Ninguém, assim. Eu tipo, apaguei, sabe? Apaguei literalmente. Foi muito... Seu pai e sua mãe são casados há quanto tempo? Vou fazer 36 anos. Caracas. 36 anos. Tá, e aí ela tava lá com as complicações... Ela passou muito, assim, a pressão dela chegou a 6/4.
Meu Deus. De eu ficar, enfermeira, médica, dá alguma coisa, aquele desespero e não sei o quê. Ali naquela época você também tinha pouco tempo de relacionamento com o Igor. Tinha pouco relacionamento com o Igor. E ele também tendo que gerenciar tudo isso. Cara, o Igor foi um irmão pra mim. Ele passou de namorado pra irmão. Ele fazia tudo que eu não podia fazer, porque eu tava às vezes trabalhando no banco, tava não sei o quê. Ele ia lá e fazia. Como se ele fosse filho dos meus pais, sabe? Nossa. E tanto que... Chegou na hora certa. Deus colocou ele na hora certa. Deus não faz nada na hora errada, cara. É tudo perfeito, Nossa, sabe? É lindo. tudo, assim, tá tudo escrito na linha correta, sabe, assim? E ele, assim, gente, ele foi pro meu pai e pra minha mãe, cara, o que às vezes nem eu conseguia ser. Porque eu já tava, assim, impaciente pelo meu temperamento, já tava cansada, queria fugir daquilo, sabe? E ele fazia, às vezes, de filho pra eles. E ele, assim, passou por uma baita situação também, que tentou administrar, de perder o emprego, de ter que recomeçar a vida, tudo nesse meio tempo. Enfim, passou tudo isso, a vida, né, voltou ao normal, bem. Graças a Deus. Minha mãe ficou bem, meu pai ficou ótimo, meu pai ficou impossível. Ele precisava da sua mãe. Nossa, e a gente ficava brincando, né? Ó, você deve sua vida a ela, hein? Vou cobrar o rim, hein? Porque, cara, quem é que doa o rim? Gente, os médicos nunca contam a real, sabe? Assim, porque sabe o quanto é complicado isso. Que o que a minha mãe passou, juro, ela sofreu, né? demais, de dor, de mal-estar, de tudo. E ela não deixou de trabalhar. Depois voltou a trabalhar, bonitinha. E minha mãe ela sempre trabalhou muito, assim, em comércio. Ela tinha 2 folgas por mês. Então, assim, todo o resto eu que fazia com meu pai. Porque no fim de semana ela, né, sempre estava trabalhando ali, eu correndo atrás e tudo mais. Passou tudo isso, eu falei assim, Igor, chega dessa palhaçada, meu. Vamos casar. Não quero mais ficar na casa dos meus pais, a gente precisa casar, vamos pra frente. Chega. Vamos andar pra frente. Já passou essa etapa, agora vamos pra frente. Não, mas calma. Então, você tá falando que você pediu o Igor em casamento também ou não? Não, eu agitei ele pra gente casar. E eu falei, cara, a gente precisa casar. Porque ele era muito calmo, assim. E a gente procurava imóvel. Ai, vamos morar de aluguel, vamos comprar, vamos não sei o quê. Eu falei assim, não, vamos fazer acontecer, cara. Vamos comprar um apartamento, vamos Quando o Igor atrás. vier aqui, eu vou falar pra ele. Pareceu um furacão na sua vida, né? Gente, coitado, ele é muito paciente, viu? Porque tem hora também que cansa, né? E aí conseguimos achar um apartamento, não sei o quê, e vamos fazer acontecer, vamos casar, preparamos a festa e tudo mais. Aí meu pai já tava super bem. Aí uns dias antes, assim, eu falei assim, eu quero entrar na igreja com meu pai e com a minha mãe. Nossa, que lindo. Porque... Tem muita história aqui, né? Tem muita história aqui. E todo mundo que tava lá sabia de tudo. E meu pai, gente, ele fechou a igreja. Ninguém olhava pra mim. Porque meu pai emocionou todo mundo, sabe? Ninguém conseguia acreditar que ele ia conseguir entrar na igreja. E todo mundo naquele medo. Enfim, foi lindo, assim. Ele participou do dia mais importante da minha vida, assim. E eu precisava que meu pai estivesse junto. Porque ele amava muito o Igor. Eu era a única filha, assim, dele que ia casar do jeito que ele sempre sonhou. Meu pai sempre falou, sempre foi muito rígido. Você tem que casar, fazer tudo certinho. Depois ter filho, não sei o quê. Construir uma família. Construir uma família e tudo mais. E eu consegui honrar ele, sabe? E isso pra mim era a maior realização que eu podia ter. Aí casei, meu pai emocionou todo mundo, curtiu a festa. Gente, meu pai curtindo a festa foi uma coisa assim que eu olhava, eu ficava enlouquecida de felicidade, porque eu nunca imaginei que aquilo poderia acontecer, sabe? Eu tinha medo dele infartar no dia, de acontecer alguma coisa, porque ele era... Eu já tinha passado por tanta coisa. Sim. Aí passou 1 ano de casamento, eu engravidei. Aí, só que o meu primeiro ano de casamento foi meio louco, assim, porque eu olhava pro Igor e falava assim, ai. Não sei se eu tô gostando disso, não. Caramba. A casar é só isso? Gente, eu sentia tanta saudade dos meus pais, você não faz ideia. E eu queria sair dali, né? Eu queria crescer, queria ir pra frente. Foi bem difícil. E aí teve aquela primeira crise ali do... de olhar adaptação, falar, né? Adaptação. E a gente casou meio sem grana, porque gastou tudo na festa, aquela coisa. Aí o Igor... Gente, ele é perfeito. Ele... 1 ano depois, ele fechou uma viagem surpresa pra nós. A gente, na nossa lua de mel, o nosso sonho era conhecer a África do Sul, né?
E a gente não conseguiu, por falta de dinheiro, enfim. Um ano depois, comemorando 1 ano de casamento, a gente foi pra África do Sul. Uau! Aí, cara, foi a melhor viagem da nossa vida. Porque a gente andou de balão, a gente mergulhou com o tubarão branco, a gente tudo quanto Foi no safari. Foi no safari. Johannesburg, né? Tudo muito louco, assim, foi tudo muito intenso, foi tudo muito maravilhoso. E ali também foi um... Foi, mas eu tava muito assim, sabe, em crise. Eu falei, eu tinha acabado de falar pra ele, acho que eu não quero ter filho não, acho que eu vou seguir minha carreira no banco, vou focar, vou estudar, de repente tento uma vaga muito, fora. Né, Tudo aconteceu muito assim, né? Eu fiquei muito tempo parada, então... Aí ele, tá bom. Aí a gente conheceu um casal de pastores lá, né, foi muito legal. Na África? Na África. A gente saiu pra jantar um dia, num grupo lá que a gente fez safari, e aí, voltando do jantar, o pastor olhou pra mim e falou assim, posso fazer uma oração por você? Eu falei, ai, começou, lá né? Lá vem, ai meu Deus. Logo aqui, né? Aí eu falei, pode. Aí ele fez uma oração pra mim e ele falou assim, sabe todas essas dúvidas que estão aí no seu coração? Você vai receber um presente que você nunca ia imaginar que ia acontecer na sua vida. Você vai receber um presente e vai mudar a sua vida. Então, assim, espere em Deus. Se acalma. Tira essa agonia do seu coração aí de tudo que você tá sentindo e se acalma. Cara, eu voltei da África grávida. Nossa. Tudo que eu não queria era ter engravidado. Eu falei, não é possível. Que presente de grego é esse? Gente, grávida, eu, Gisele, todas as minhas amigas, se você conversar, você vai falar assim, a Gisele é a pessoa mais louca que eu já conheci. Mais biruta, que faz o que quer, que não obedece nada, não obedece ninguém. Aí ela é, sabe, grávida. Cara, a minha vida se transformou ali. Foi um presente. Porque aí eu virei mãe e virei gente. Sabe assim, eu virei humana. Literalmente eu virei gente. Porque virou uma chave na minha cabeça que nada mais fazia sentido do jeito que fazia antes, sabe? Assim, eu ia trabalhar e eu só ficava pensando, cara, como é que eu vou organizar minha vida pra cuidar dessa menina? E eu achava que era menino, né? Eu tinha um sonho de ter um menino. Eu era doida pra ter um menino. E aí, quando eu descobri que era menina, eu já fiquei meio assim, já não é o que eu quero, não sei o quê. Bom, vamos ver, né? Passei a gravidez toda assim, né? Vamos ver, né? Tá, né? Meio tentando aceitar. Compreender ali as coisas. Quando a Mariana nasceu, gente, a minha vida se transformou, assim. Eu olhava pro Igor, eu era tão grata a ele. Caramba, que linda. Sabe assim, eu falei, cara, como você mudou minha vida desse jeito? Nossa. Porque, sabe, eu tinha que te conhecer naquele dia, naquele restaurante, sabe? Eu nunca imaginei que... Quando eu conheci o Igor, engraçado, voltando um pouquinho, eu olhei uma foto, ele vivia puxando assunto comigo no restaurante, né? E eu nem dava trela pra ele. Vocês conheceram num restaurante? Que eu trabalhava, eu ficava no caixa na hora do almoço. A dona do restaurante era amiga da minha mãe. Tá. E todo mundo achava que eu era filha da dona. Certo. Que a gente era muito parecida, não sei o quê. Aí o ele Igor ia lá almoçar. Todo encantadinho. Ai, vou namorar a filha da olhos dona azul do dele. restaurante. E os olhos azul dele. Aquele olhão lindo dele, né? E eu nem aí pra ele. Eu não tava nem aí pra ele. Aí, e ele puxando assunto, me achou lá na internet, veio puxar assunto comigo. Aí quando a gente começou a conversar, eu olhei pra ele, eu falei assim, eu olhei a foto dele no Facebook. Facebook? Não. Orkut. Orkut. Eu falei assim, mãe, eu vou casar com esse cara. A minha mãe olhou pra mim e falou, você é louca? Eu falei, vou. Você vai ver, escuta o que eu tô te falando, eu vou casar com esse cara aqui, ó. Todos esses namoradinhos aí que eu já... Não. Esquece. Vou casar com esse cara aqui. Qual é a diferença de idade de vocês? 9 anos. Caracas. Tá Mas bom. eu sou mais velha que ele. Mentalmente, ele é muito mais... Ele tem 41, então, né? 41. Não. Vai fazer 42. Aí... Enfim, aí voltando, né? A gente casou, tudo. Aí quando eu tive a Mariana, eu olhava pra ele. Gente, mas eu tinha um amor por ele que eu era muito louco, assim. Porque o Igor não era só meu amigo, não era só meu marido. Ele era pai, sabe? E conhecer o Igor pai... Eu acho assim, o maior presente que uma mulher pode dar para um homem é deixar ele ser pai. Sabe assim? Deixar ele descobrir esse lado dele. Cara, o Igor como pai...
A gente tem vários defeitos um com o outro, ele tem vários defeitos, enfim. Mas ele, como pai, ele é impecável, sabe assim? E isso, assim, é muito edificante pra nossa casa, sabe? E aí a gente teve a Mariana e aquela bagunça e, sem grana, sabe? Eu assalariada no banco, porque minha carreira estagnou, né? Sim. Eu já não tinha mais nem expectativas. Aí voltei de licença maternidade, eu falei assim, Igor, vou ter que dar uma guinada nisso, vou voltar com a corda toda pro banco. Cara, eu voltei tão frustrada que o corporativo já tava tão diferente, sabe? Eu não tinha mais, eu não me encaixava mais ali. E aí, eu ouvi tanta coisa, sabe? Ai, porque foi ter filho? Ai, sabe? Estragou sua carreira. Estragou sua carreira. Por que você foi fazer isso agora? Eu falei, gente, tem hora? Nem queria. Ainda bem que Deus resolveu que era a minha hora, sabe assim? Porque se dependesse de mim... Enfim. Aí eu falei, puta, Igor, eu preciso sair daqui, cara. Vamos se coçar. E ele, sabe, tentando fazer o negócio dele decolar, porque ele também tinha a cabeça muito corporativa e não ia pra frente e ficava, eu tinha muito receio, né, muito medo de arriscar, porque a gente já não tinha, assim, a gente tinha poucas possibilidades e muitas dívidas, então a gente tinha, ele sempre foi muito pé no chão, assim, tinha muito medo de arriscar e tal. Igor, preciso fazer alguma coisa, eu não sabia fazer nada, gente, eu só sabia fazer aquilo que eu sabia fazer no banco e acabou, não sabia fazer mais nada. Aí, falei, cara, eu vou ter que sair desse lugar, o que eu vou fazer pra sair desse lugar? Só que eu também não posso pedir minhas contas, eu vou perder uma puta grana que eu tenho aqui e tudo mais, que pagaria tanta dívida nossa e tudo mais, o que eu faço? Deus vai preparar. Aí surgiu uma oportunidade, eu falei assim, cara, eu não posso perder essa oportunidade. Advogada de raiz, né, assim, desde sempre, com aquela cabeça de advogada. É verdade, né? Tinha mudado uma cláusula na convenção coletiva dos bancários e eu não queria perder essa oportunidade porque eu ia perder muito dinheiro se eu deixasse mais pra frente. Eu falei, cara, pra eu sair daqui, eu preciso entrar com um processo. Pra eu não perder esse dinheiro, eu preciso entrar com um processo. Eu vou entrar com um processo trabalhando. Eu quero sair. É um direito meu. Resguardado pela CLT, Constituição Federal. Vou sair daqui. Então eu vou entrar com um processo. Pedi pros meus chefes, eu falei assim, ó, quero que vocês me mandem embora, não quero mais ficar aqui. Aí ficava aquela enrolação, né? Ah, espera mais um pouquinho, ai, tira férias, ai, você tá muito cansada, ai, não sei o quê, calma, ai, tem promoção, ai, tem... Gente, por não te enrolando. Eu falei, gente, vocês não estão entendendo, mas eu não quero mais, literalmente. E aí eu comecei a seguir um monte de gente na internet que falava muito sobre essa questão de carreira, de autoconhecimento e tudo mais. Tem um cara que eu gosto muito, chama Ítalo Marcilli. Eu assistia todas as lives dele na hora do meu almoço. E duro. Duro. E eu gosto do jeito dele, porque eu sou meio assim, sabe? Não tem muita... Direta. Direta e reta. E ele começou a falar umas coisas, eu falei assim, cara, é isso. Eu preciso dar espaço pro Igor se desenvolver. Porque eu tô querendo, assim, ser mais que ele. Era uma competição, sabe? De profissional, não sei o quê. Eu preciso me pôr no meu lugar de mulher. Eu preciso me conhecer. Preciso desse tempinho pra me conhecer. Então, vou fazer o seguinte, vou sair do banco e vou me dar esse tempo pra me conhecer. Porque eu era machista, sabe, assim? Aí... Você era dura, né? Dura, muito dura. Aí eu falei, eu preciso desse momento pra mim. Aí, quando eu saí do banco, eu tava grávida. Gente, que surpresa. Eu falei assim, Igor, agora ferrou de vez, né? Porque uma dívida virou 2. Eu não vou conseguir emprego em lugar nenhum. Aí eu falei assim, tudo bem. Vai dar certo. O meu único medo, sabe qual era? Não ter plano de saúde. Nossa, porque você, no banco... Eu tinha um plano de saúde maravilhoso. Sim. Meu único medo era não ter plano de saúde. Eu falei assim, cara, a gente só precisa garantir o plano de saúde. Era só isso. Aí saí do banco e consegui ainda manter o plano de saúde por um período. Aí depois apareceu você que salvou nossa vida. Aí eu entrei num processo de autoconhecimento que eu me transformei. Caramba, gente. As minhas amigas olhavam pra mim e falavam assim, cara, não é a mesma Gisele. Não é a mesma pessoa. Eu reencontrei uma pessoa que depois a gente tentou uma sociedade e tudo, na minha loja de roupas.
E ela olhava pra mim e ela falava assim, eu não consigo acreditar que aquela Gisele que eu conheci com 20 anos é feliz com essa vida de agora. Ela falava assim, você é tão Amélia. Ela falava desse jeito pra mim. Você é tão Amélia. Não consigo acreditar que você é feliz. Caramba, Gi. Aí eu falava assim, cara, mas eu sou feliz. Porque eu não sou feliz pelas coisas que eu tenho. Sabe assim? De um marido que me agrada. Ter todas as coisas materiais que eu quero. Fazer tudo que eu tenho vontade. Não é isso que me traz felicidade. Eu sou feliz porque eu me conheço. Sabe? Eu aprendi os meus limites. Eu aprendi até onde eu posso ir, até onde eu não posso ir, o que eu posso falar, o que eu não posso falar. E talvez aquela Gisele lá era tão agitada porque ela não se conhecia, né? Era muito assim, queria fazer e acontecer, queria aparecer demais, queria... Talvez eu tivesse... Era uma forma de me proteger. Era uma metamorfose ambulante mesmo, né? Eu queria meio que me proteger pra ninguém me atacar, eu já me protegia, sabe assim? Sim. E eu mudei, não era mais daquele jeito. Servir a minha família, servir a minha casa, servir meu marido, era uma satisfação pra mim que você não faz ideia. E todo mundo olhava e falava assim, gente, que desperdício, uma menina tão inteligente, tão esperta, bonita, dentro de casa. O que você vai fazer dentro de casa? Virou... Só que a sociedade, ela é ingrata com a mulher ingrata. que resolve ter filho e dá um tempo pra cuidar dos filhos. É muito ingrata. Se a gente não souber se posicionar, a gente sofre. Eu acho que vai além, Gi. Se a gente não souber quem nós somos, a gente sofre. A gente sofre, exatamente. Então, na hora, você já sabia quem você era e... Não beleza. me atingia mais. E aí, só que eu tinha uma coisa comigo, né? Que mesmo em casa, eu nunca deixei de me cuidar. Eu acordava todo dia no mesmo horário. Não era férias, entendeu? Eu tinha um trabalho. O meu trabalho era cuidar da minha casa e cuidar dos meus filhos. E cuidar do meu marido. Então, eu acordava todo dia, tomava banho, me arrumava como se eu fosse trabalhar. Fora, né? Como se eu fosse trabalhar fora. Eu fazia almoço, às vezes eu filmava. Eu tava lá, arrumada, maquiada, perfumada. Eu descia com as crianças no parquinho, todo mundo olhava e falava assim... Ué? Olha. As meninas de chinelo, de shorts, sabe assim, tudo... de pijama, de pijama, praticamente. E eu arrumada. Gente, a gente tem que se posicionar. Entendeu? Eu não sou só uma dona de casa. Entendeu? Eu tô aqui porque o meu marido tá lá fora dando o sangue dele pra ele crescer também. Por nós. Entendeu? Quantas vezes eu passei semanas sem o Igor em casa, porque ele tava trabalhando, eu lá, grávida de 8 meses do Rafael, cuidando da Mariana doente, sabe assim? Sozinha. Fazia tudo, assim, e tudo organizado, a rotina organizada. Eu falei, eu vou fazer disso aqui meu trabalho. Então eu vou ter rotina. Eu ensinei a Mariana a escrever. Nossa, ensinei a Mariana a ler. Sabe assim? Falei, eu vou dar você função teve momentos a essa... que dinheiro nenhum no mundo... Eu vou dar uma direção. Um sentido pra esse meu momento. Comecei a ler, estudar que nem uma maluca. Eu falei, quer saber? Sabe aquelas DPs que eu tinha esquecido lá atrás? Eu falei, eu vou ter uma profissão. Eu vou terminar elas agora. Você tá louca, você tem 2 filhos. E o levam pra natação, outro pro balé. E faz não sei o que, e faz acontece. E eu gosto de fazer a comidinha deles e não sei o que, sabe? Gente, eu vou fazer. Vai dar certo. Vocês vão ver, vai dar certo. Comecei a estudar. Cuidando das crianças. A Mari foi pra escola com 4 anos. O Rafa foi agora com 3. Comecei a estudar. Terminei as DPs. Passei na OAB. E a vida acontecendo. Montei uma loja de roupa, vendia quiche. Gente, chegou uma hora na pandemia que eu tava tão assim, cara, eu preciso me ocupar. O que eu vou fazer? Mãe, vamos vender quiche? Que incrível. Vamos vender quiche? Gente, só que assim, a gente não dava conta, porque a minha casa era pequena, minha cozinha minúscula, eu não dava conta mais da demanda. Eu falei assim, calma, então para. Só quer trabalhar com comida quem nunca trabalhou, né? O negócio é muito complicado. Nossa, era uma demanda, e as crianças, enfim. Eu falei, não, eu preciso fazer um negócio mais assim, intelectual, né? Que eu gosto mais de ler, de estudar, de falar e tal. Vou fazer um negócio mais intelectual. Porque você tem muito uma veia corporativa, né? Ainda tá em mim, né? É igual eu trabalhei no mundo financeiro. Às vezes eu me pego e eu falo assim, calma, eu não sou mais aquele Arnão. É muito doido, a gente tem que se policiar pra gente sair daquela bolha, né? Porque eu vivia numa bolha. Eu era uma bolha. Depois de um tempo assim, eu ia almoçar com o pessoal do banco, né?
Eu olhava, todo mundo vestido igual, assim. Os meninos, as meninas, o mesmo comportamento. É uma bolha. Eu falei assim, cara, eu amava isso aqui. Como É pode, né? Porque depois que eu saí de lá, eu descobri que tem um mundo lá fora. É. Mas assim, é um mundo, gente, que você nunca mais quer voltar para aquilo. Porque tem tantas possibilidades de trabalhar, de ganhar dinheiro, de você viver bem, de se relacionar, de conhecer pessoas. Hoje, aquele legal que você tá falando. Quando eu saí da Tegman, por uma peça da vida, eu lembro que em 2015, que foi ali um ano muito difícil pra mim, eu olhava hoje na rua e eu falava assim, como tem tanta gente desocupada? Porque a gente fica dentro do escritório. É isso mesmo. O escritório a gente ficava 8, 9 horas no mundo corporativo. Até então que eu falava pra Roberta assim, que meu sonho antes eu falava, meu sonho é ter um escritório com carpete. Porque onde eu trabalhava era carpete. E aí, eu lembro que quando eu ficava olhando na rua assim, eu saía, eu falava, esse povo não trabalha. Esse povo não trabalha. Quanta gente? Trânsito agora, 2 horas da tarde de trânsito. E aí a gente vê que tem um mundo lá fora. Muito. Eu lembro, quando eu trabalhava lá no banco, a minha mesa ficava pra janela, né? E eu via a Marginal, assim. Gente, a Marginal é um trânsito o dia inteiro. Eu olhava e falava assim, cara, não é possível. Porque a gente acha que só aquela forma de trabalhar, de se aposentar, só existe aquela forma de você conseguir ter alguma coisa na sua vida. Depois que eu saí do banco, a minha vida prosperou num nível, juro pra você, sem eu trabalhar, praticamente. É muito louco, tanto de coisa que na verdade você virou uma fazer. pessoa produtiva e não mais ocupada. Exato. Eu era muito ocupada no banco. É aquele monte de reunião que poderia ser um e-mail. Aqueles bate-papo no café que você fala, vou pro café pra dar uma relaxada. Vou no banheiro escovar o dente pra dar uma relaxada. Vou... Você fica o tempo todo ali procurando uma forma de relaxar, né? Porque você fica 2 horas na frente do computador e fala, agora eu preciso relaxar. Gente, você tá em casa. Tem dia em casa que, assim, pra mim, não é... Eu não falo nem assim, nossa, você faz um monte de coisa ao mesmo tempo. É o mínimo, né? Você tá lavando roupa, você tá fazendo o almoço das crianças, eu tô estudando, ouvindo um podcast, tô escrevendo, tô pesquisando o próximo concurso que vai sair, de repente, eu vou fazer um concurso, vai saber, né? Tô estudando pra prova da OAB, tô não sei o quê. Eu tô fazendo tanta coisa. Eu tenho... E vivendo momentos que não vão voltar. Cara, eu vou te falar, pra mim, uma coisa que eu não abro mão é cuidar das minhas crianças. Sim. Eu quero agora advogar, montar o meu próprio escritório, porque eu falo que eu não vou trabalhar para construir o império de ninguém. Não sou essa pessoa. Infelizmente, não sou eu. Sabe, assim? Porque eu gosto da possibilidade de ver eles ali. De estar, sabe, sob a minha supervisão. Ser presente, né? Ser presente. Mãe, preciso não sei o quê. Mãe, me dá vamos na natação comigo? Eu estar ali. Minha esposa fala que é criar memórias afetivas, né? Exato. A gente tem várias memórias, né? Quando eu vou buscar eles na escola, a gente fica ouvindo historinhas, não sei o quê, conversando sobre as historinhas. A Mariana tá tão adaptada a isso que o dia que não acontece, ela fala, mãe, cadê aquela historinha? Olha aí. Mãe, e a nossa música? A gente canta, a gente dança. É uma coisa que eu sei que vai ficar guardado pra sempre com eles. E né? Eu acho que nem eu, nem você tem a noção de quando vai voltar isso, a potência que vai voltar pra nós, sabe? Pois é. Quando a gente, tipo assim, eles estiverem com 25 anos, é igual a Roberta, minha esposa, a mãe dela é cabeleireira. Que legal. A mãe do Igor é cabeleireira. E toda segunda-feira a mãe dela levava ela pra passear, sabe? Fazer alguma coisa. Calçadão, essas coisas. E é impressionante o quanto que isso marcou ela. A Rô me mostrou umas fotos essa semana passada, que a mãe dela sempre se reunia uma vez por mês pra ir nos orfanatos, cortar cabelo das crianças, lixar a unha e levar pão e comida, né? E aí elas estavam vendo essas fotos. E aí ela falou assim, amor, você entendeu por que hoje, quando eu não consigo não ajudar as pessoas? Tipo assim, nós não temos a noção da semente que nós plantamos, a árvore que vai crescer e ser tão grande, né? Exato. Eu acho tão lindo quando a gente... Eu tava te falando de ontem, né? E eu sou esse cara. Assim, meu maior investimento é o tempo para as minhas filhas. E assim, isso me forja porque pra eu conseguir investir neles, eu preciso investir. Tem que ter um financeiro por trás, Sim. tem que ter toda uma inteligência por trás. E eu não posso abrir mão disso também. Sim. Entendeu? É um equilíbrio, né? É um equilíbrio. E a gente aprende isso quando a gente sai dessa bolha, né?
Sim. Porque é muito fácil você chegar no escritório, você tem lá tudo que você tem que fazer. Seu computador já tá lá, sua planilha já tá lá, os e-mails do que você precisa fazer já estão lá. Quando você trabalha por conta, quando você tá montando o seu negócio, você tem que, todos os dias, ter na cabeça tudo muito organizado de hoje eu preciso executar tal coisa, porque isso desencadeia porque você aquilo. vira o estrategista, você vira o operacional, você vira o diretor. O administrador, o financeiro, o jurídico, Tudo. isso é tudo. O vendedor, isso é tudo. Então, assim, cara, é uma responsabilidade infinita. E a Mariana e o Rafael, eles, assim, por poder acompanhar eles, eu tenho uma regra lá em casa que, assim, eu gosto de viver momentos com eles. Eu prefiro investir em momentos juntos, um passeio, uma viagem, alguma coisa, um almoço fora, do que brinquedo. Eles gostam muito de brinquedo, tudo, mas assim, tudo bem, gente, pra entrar tem que sair. Tem noção de quantas roupas vocês têm aqui? Então vamos tirar um pouquinho? Vamos dar pra quem não tem? E ela já, hoje, naturalmente, ela mais velha, né? Ela já tem isso. Já absorveu isso. Mãe, vamos doar esses brinquedos aqui? Nossa. Porque eu não tô brincando, porque não sei o quê. Quando que você trabalhando, ficando 10, 12 horas por dia você nem fora, você não vê seu filho crescer, você não vê a pessoa que ele tá se tornando, você não vê as dificuldades E que você ele não tem tempo de qualidade com ele. Você não tem tempo. Porque quando vocês estão juntos, você tá cansado. Cansada. E assim, na semana, eu lembro quando logo que eu voltei de licença maternidade, que a Maria ainda ficava com a minha mãe, nem era em creche, assim, nada. Era com a minha mãe. Eu podia estar ali e falar, uhul, né? Tô livre. Sim. Nossa, tá com a minha mãe, tá com Deus. Eu fui criada pela minha avó praticamente, porque minha mãe trabalhava muito, sempre. E eu via a Mariana, assim, meia horinha por dia. Eu percebia que eu não tinha sintonia com ela, sabe? E aí eu chegava em casa, já tava cansada. Eu tinha uma pessoa pra arrumar minha casa, eu não precisava me preocupar com isso. Eu falava, ai, o que eu vou fazer? Eu já tava assim, sabe, tão esgotada, porque consome você trabalhar pra uma coisa assim que não sei, não é sua, não é que você não tá feliz. Seu negócio, você não tá feliz, te consome psicologicamente, não é só fisicamente, sabe? Você fica ali, vai adoecendo mesmo, entendeu? Por isso que o pessoal fala, ai, quero me aposentar logo, né? Meu, você não vive. Você não vive, você sobrevive. E eu me senti um rato. Eu falei, eu sou um rato, eu penso igual todo mundo, eu faço tudo que todo mundo faz. Eu olhava, eu falava pro Igor, assim, depois de um tempo, eu falei assim, cara, todas essas coisas, assim, era só o que eu queria. Que louco, né? Hoje isso não faz o menor sentido pra mim. Hoje eu posso ter e não quero. Porque é outras coisas que eu quero, sabe? Sim. Muito mais simples, muito completamente diferente do que eu quero. Nossa. É muito doido. Eu prefiro, assim, 1000 vezes... Nossa, receber o bônus. Gente, a época do bônus era maravilhoso, né? Quem não fica louco recebendo um bônus? Enfim. Gente, a época do bônus... Eu tô viajando com os meus filhos no fim de semana, sabe? Eu tô curtindo com eles uma piscina. Sexta-feira. Vendo eu não tô a primeira escrita trânsito, dela, né? Vendo a primeira escrita dela. Eu não tô naquele trânsito louco de sexta-feira, querendo chegar em casa pra correr e sair, pra chegar na praia de madrugada. Não, eu já tô aqui. Tá? Tô trabalhando aqui, mas eu já tô aqui. É isso. Igual, ver o primeiro dentinho caindo. Gente. Sabe? São coisas que... Posição nenhuma no mundo... que preencheria tanto. Ser aquela pessoa, assim, que... Putz, eles ficam meio período só na escola, né? Porque eu gosto de ter a companhia deles. E aí a gente vai no mercado e eu ponho os dois no carrinho e todo mundo olha e fala, quem é essa maluca aqui? Quando o Rafa era bebezinho, né? Ainda ficava no carrinho. Eu ficava andando pelo bairro com ele no carrinho e eu ia levar ela na natação, ia levar ela no circo e tudo andando ali. E aí a gente ia andando, pegando florzinha, assim, cantando, né? Nós três, assim... E aí, esses dias, a Mariana falou, mãe, a gente nunca mais fez aqueles passeios a pé, né? Olha, que marca. Procurando florzinha no caminho. Eu falei assim, pois é, filha, a gente precisa voltar, né? Olha como marca muito. Criança é uma terra fértil e pura. É um HD vazio, né? É um HD vazio. A gente que ensina tudo ali, né? E o que eles te ensinaram de forma diferente? A Mari e o Rafa. A ser paciente. Cara, eu não sou uma pessoa paciente. Meu temperamento é muito difícil, assim. Eu fiquei estudando temperamentos com o Ítalo Marcília, e depois eu li outras coisas e tudo mais, porque eu falei... Quando ele foi meio cotado ali pro governo Bolsonaro, você deve ter amado, hein? Não gosto. Não. Pelo amor de Deus, gente. Ele é muito gado, pode falar isso aqui? Ele é muito gado, não dá. Ele é cego, não tem condições.
Eu sou muito cética assim... E ele tem um monte de filho, né? 7 filhos. É. Eu falava pro Igor, o sonho da minha vida era ter mais, né? Você sabe que ela é meu sonho de vida, que agora não dá mais pra eu alcançar ela, né? Mas enfim. Mas eu sou doida pra ter mais filho. Mas talvez não sei. Tá no plano de Deus, né? Eu falo que não, mas de repente... Deus sabe de todas as coisas. É. Mas quando eu comecei a estudar os temperamentos, porque eu falei assim, gente, eu preciso entender. Ele é psiquiatra, não é? Ele é psiquiatra. Por que eu sou desse jeito? Porque não é normal. Eu devo ter algum problema psicológico, não é só herança do meu pai. Aí comecei a estudar sobre temperamentos, tudo, né? Descobri meu temperamento pra aprender a lidar. Aí tem hora que eu falo assim, cara, tudo que eu precisava, eu aprendi, não foi lendo. Foi com as crianças. Caramba. Eles me ensinam todos os dias. Que eu preciso. O Rafael, ele é tão assim, despojado, simpático, mas ele, ao mesmo tempo, ele é aquela criança que já vai mostrando, né? Só faz o que ele tem vontade. Se ele não gosta de uma coisa, ele reclama na hora e ele fica bravo e ele vai até o fim. A Mariana é uma mini Gisele. Argumenta, até te enlouquecer, sabe assim? De tanto que ela fala, de tanto que ela te argumenta, de tanto que ela tem, ela Você fala, vê que ela já ela tem fala, essa iniciativa e não sei o quê. Ai, e eu nunca tive muita paciência com nada na vida, né? Cara, com eles. Nem pra Não tem ensinar, né? como. Porque eu sou exemplo deles, né? É. Quando eu comecei a perceber eles sendo impulsivos, assim, até mal educados, Opa. é reflexo, né? Com quem que eles passam o dia inteiro? É comigo. É aí que eu preciso melhorar. Quando você deixa seu filho o dia todo na escola, cara... Ah, você quem tá terceiriza. ensinando? Como é que você não presta atenção? Eu não consigo pensar. Pra mim, eu falo pro Igor, eu falo... Cara, a gente tem que dar certo nesse mundo de negócios. Assim, não tem outra opção, entendeu? Não existe a menor possibilidade de eu voltar a deixar eles, assim, por conta e... Não. Sabe? Não ver eles crescendo. É porque uma vez que você conheceu esse mundo que quem tá dentro do escritório não conhece, Você nunca você não consegue mais volta. acreditar que aquele mundo... Como que eu fiquei tanto tempo naquele mundo? Como eu achava que aquilo era a minha vida. É, não. Eu falava assim, gente, eu quero ser diretora jurídica do Bambambam todo. Eu vou ser sabe? Eu quero status. Pra mim era status, sabe? Você ter um cargo bom, era status. Eu olho, eu falo assim, cara, a liberdade que eu tenho hoje, salário nenhum paga. É, eu acho que é o que todo mundo busca, né? Essa liberdade, né? Ter o poder do tempo. Ter o poder do tempo, exatamente. Hoje eu faço 2 pós-graduações. Tô estudando pra... Você é uma pessoa extremamente ocupada, mas produtiva. Produtiva. Eu aprendi a ser produtiva, porque eu não era. Porque hoje você estuda pra caramba. Estudo. De manhã, de tarde, de noite, se deixar, porque eu adoro estudar. Descobri que eu amo estudar. E cuido das crianças. Vamos pra natação. E você é mãe? Você Sou é mãe, esposa? sou esposa. Me cuido, faço exercício físico, eu falo que é minha terapia, né? Eu não consigo mais ir até o terapeuta, mas eu faço minha academia que virou minha Te acalma. terapia. Me acalma. Que essa energia toda, eu Sim. ainda tenho essa energia toda, então eu preciso pôr pra Sim. fora. E a academia, cara, mudei minha vida completamente. Eu era fumante. Uau! Eu era fumante, eu era bancária raiz, que desce pra fumar a cada 1 hora. Bancária raiz que descia pra fumar Meu, a cada que 1 hora. top, que da hora. E nossa, hoje eu sou totalmente diferente. Aí você olha pra aquela Gisele lá e você fala, caramba. As pessoas que talvez, igual, com 20 anos te conheceram e te vê hoje, vê uma outra mulher, né? Outra mulher. Até a pessoa do banco, né? Não, outra pessoa, assim, ninguém olha pra mim e fala assim, gente, não é possível. Como você mudou tanto, sabe, assim, porque... Como pode a pessoa mudar tanto que nem essa menina que a gente tentou sociedade? Ela não se conformava. Porque quando ela me conheceu, eu era estagiária, eu tinha acabado de começar a faculdade. E eu era toda louca, fumava, e fazia, acontecia, ia pra balada, e depois ia pra faculdade, ia trabalhar, e não sei o quê. E ela falou assim, não, você, toda organizadinha, agora acorda às 5 da manhã, vai pra academia, e não sei o quê, e Não é a mesma estuda, e pessoa. cuida das crianças, e não sei o quê, e faz e acontece, e ajuda o marido, e dirige, aprendeu a andar de moto, e não sei o quê. Você é feliz desse jeito? Nossa, mas, gente, ela não se conformava. Eu falei, cara... Ô, Gi, mas Não pode, como que né? você enxerga a visão da sociedade para uma mulher assim? Ó, antes eu tinha preconceito.
Eu tinha. Você olhava uma Gisele hoje e olharia com preconceito. O fato de ficar em casa, largar o trabalho, assim, um trabalho numa empresa boa, com tantos benefícios, né? Uma estabilidade. Uma estabilidade. Depois você descobre que estabilidade não existe, gente. Isso daí é a maior mentira que já conseguiram enganar todos. Cabeça. Conseguiram. Eu comecei a me movimentar, mas porque eu tinha esse preconceito mesmo de ficar em casa. Então eu falava assim, cara, eu não posso ficar em casa e ser só dona de casa. Deus me livre. Eu preciso fazer alguma coisa, eu preciso dar produtividade pra minha vida, pra mostrar pra sociedade que eu também tô fazendo alguma coisa. Sabe assim? Porque isso é importante. Eu tinha um medo do julgamento das pessoas, eu tinha uma raiva do julgamento das pessoas que me deixava assim, eu falava, não, eu vou mostrar que eu faço e aconteço, porque por isso que eu fui atrás de estudar, de fazer a Mariana aprender a ler, de ensinar a Mariana a escrever, porque eu precisava mostrar para as pessoas, porque a nossa própria família julga. Muito. Sabe? E fala assim, você é doida? Agora o coitado aí se mata de trabalhar para ter que se sustentar. Só que assim, gente, ele só conseguiu fazer tudo o que ele fez porque eu tava fazendo toda a parte dos bastidores para ele. Você tá entendendo? Muito bem feita para ele conseguir seguir aquilo que é nosso, construir nosso patrimônio com tranquilidade. Entendeu? Já não basta os perrengues que ele passa ali pelos negócios, ele ainda tem que se preocupar. Nossa, ainda tem que dar banho nas crianças, ainda tem que dar atenção pro meu filho, tem que saber se ele tá bem, ele tá doente, ele tá não sei o quê. Cara, você põe o filho no mundo, não adianta, cara. Por mais que você deixe 12 horas por dia numa escola, você tem a babá, você tem isso, você tem aquilo, você fica preocupado, entendeu? Você tem aquela coisinha. E você não, assim, você ter essa sintonia. Eu e o Igor, a gente se sintonizou muito, e isso foi muito importante pro crescimento dele, pro meu crescimento, casal. Da nossa família. A gente se sintonizou num tem que estar bem entrosado, assim, né, Gi? Muito, muito, muito alinhado. Porque se é uma pessoa, assim, enérgica como eu, você se sente o verme do cocô do cavalo do bandido. É horrível você se sentir assim, entendeu? E se é outro tipo de homem, sobe nas suas costas. Você entendeu? Assim, minha mulher dona de casa, vou fazer o que eu quero. Sim. Entendeu? Eu tô nem aí mais, agora eu tô de boa. Hoje, eu vi uma postagem no Instagram até da Adriana. Eu gosto muito da Adriana e do Rodrigão. Gosto dele. E ela fez uma postagem contando uma história que o Barack Obama levou a esposa dele, a Michelle, num jantar lá no palácio. E quando chegou lá no jantar, ele foi apresentando alguns funcionários, e o cozinheiro conhecia ela. E, nossa, Michelle, fulano, tal. Eles se cumprimentaram. E ao sair dali, o Obama perguntou assim pra ela, quem é ele? Aí ela falou assim, não, eu que te pergunto, quem é ele? É meu chefe de cozinha. Agora me responde, quem é ele? Ele foi meu primeiro namorado. Nossa. E aí o Barack Obama fala assim pra ela, tá vendo? Se você não tivesse me conhecido, você seria a mulher de um cozinheiro. Aí ela olhou pra ele e falou assim, não. Se você não tivesse me conhecido, ele seria o presidente dos Estados Unidos. É isso. É sobre isso. Olha que incrível. É sobre isso. É muito... Por isso que hoje, há 7 anos, eu pai de menina, eu vejo que essa frequência tem que estar muito alinhada, porque não é o homem melhor do que a mulher, e não é a mulher melhor que o homem. Se tiver esse entrosamento, o casal ganha. A gente tem que respeitar os papéis, Respeitar sabe? os papéis. O homem tem um papel. Ele nasceu homem por um propósito. Sim. A mulher tem o seu papel. Sabe, eu falo que não adianta ficar vendendo que o homem é melhor que a mulher é muito melhor que o homem. Que o homem tem que ser mãe, que a mãe tem que ser pai. Não, gente, cada um tem sua função. Cada um tem sua função, não adianta. E foi feito pela pessoa que mais conhece todo mundo. Exatamente. E você acha que Jesus escolheu vir de uma mulher por quê? Você tá entendendo? Porque cada um tem o seu... Assim, sua importância. A sua importância, o seu papel numa família, entendeu? Quando eu descobri isso, que eu não precisava querer ser o homem da casa, entendeu? Eu não precisava querer ser a empoderada, como eu achava que seria importante pra mim, como era importante pra mim, ser empoderada daquele jeito. Quando eu descobri isso, gente, a minha vida se transformou. Mas isso só acontece quando você se conhece muito, sabe? Quando você você não se importa mais com
com os comentários da sociedade, da família e tudo mais. Hoje eu percebo que, assim, eu já tô num outro patamar. As coisas estão tão alinhadas, assim, entre a minha família, o Igor, as crianças. Eu já tô tão adaptada. Agora eu tenho um tempo a mais. Sim. Pra Sobrou trabalhar tempo. num outro negócio. Sobrou tempo, né? Pra Engraçado cuidar do isso. meu negócio. Você tá entendendo? A gente tem um monte de coisas, assim, pra fazer. O Igor tem outros negócios também. E sobra tempo pra gente ainda cuidar de outro negócio. Ficou leve. Ficou leve. Você entendeu? Não é mais aquele maçante de preciso acordar às 7 horas da manhã, preciso tomar banho, correr, tenho reunião às 9, tenho não sei o quê. Não. Tá tudo organizado. Você tá entendendo? Não é aquela coisa engessada. Mas tá tudo organizado. Sim. Entendeu? Mas isso só aconteceu porque eu me deixei ser mulher e deixei o Igor cumprir o papel dele de homem, sabe? Porque eu também sempre de tomar muita iniciativa, ele ficava Acuado. Você fala, meu, né? Aí você briga com o cara e fala assim, você não tomou atitude, você não sei o quê. Mas você não deixa. Né? Sim. Você também não deixa, você não respeita o momento dele, o tempo dele, você não deixa. Cara, quando eu me pus no meu lugar, o Igor voou nível hard. E também numa posição de eu me colocar como exemplo das minhas mudanças, sabe? De comportamento, do que eu tava estudando, do que eu tava lendo, do que eu tava me informando, de trazer isso pra ele também. Sim. E ele na prática. E na prática. Dele ver, ele sentir na prática. Cara, o Igor voou. Nossa, que top. Hoje eu vejo assim, hoje eu enxergo ele como empresário, sabe? Sim. Antes eu nunca imaginei que ele fosse se tornar empresário. Porque ele era muito assim, engessado, tinha medo, receio. E a sociedade faz muito isso, né? Julga muito quem quer ser empresário. Muito. E a relação entre homem e mulher, engraçado, né? Entre a pessoa e a família, a pessoa e os colegas, tem uma opressão que faz as pessoas não voarem, né? Sabe o que é engraçado? Hoje todo mundo acha bonito as famílias margarina, né? Que tipo, a mulher lá do lado do marido, né? Tem um cargo bom, os filhinhos, tudo comportado na mesa, não sei o quê. Todo mundo acha maravilhoso. Só que quando você apresenta isso pra sociedade... A sociedade não aceita. Não aceita, te julga. Fala, mas essa mulher desempregada... Esse cara que passa o dia todo fora na como empresa, pode? Como pode? Como é feliz? Como esse povo vive? Vive do quê, né? E essas crianças educadas desse jeito, tudo mentira, imagina, né? Mas a sociedade tem esse preconceito. Muito. E a gente que tem mais tempo para pensar, eu falo que fora do corporativo você tem tempo para pensar nas coisas, para avaliar o que você precisa melhorar, o que dá pra você crescer. A gente tem, assim, a cabeça tá livre pra isso, né? Não tem ninguém, um chefe te enchendo o saco ali, você tem que cumprir meta daqui, meta de lá, e aquela pressão de horário. Gente, horário pra mim é um caos. Quando mudou lá a programação do banco, agora você tem que almoçar meio-dia. Gente, eu ficava com uma... Mas por que diabos eu tenho que almoçar meio-dia se eu não quero almoçar, gente? E se eu quero fazer minha reunião na hora do meu almoço e resolver meu dia e adiantar meu dia porque hoje eu quero dormir mais cedo? Não posso? Não tenho liberdade pra nada. Sim. Tudo O sistema não te deixa pensar, né? Não, o sistema te engessa ali. E aí você tem a mesma visão política das coisas, a mesma visão da família das coisas. É uma bola de neve. Sim. É só aquilo, entendeu? Quando você sai dali, você olha, você fala assim, cara, tem tanta possibilidade. Dá pra fazer tanta coisa, sabe? Dá pra eu criar meus filhos de tantas formas. Dá pra eu cuidar do meu marido, cuidar da minha casa, me cuidar de tantas formas. Dá pra fazer tantos negócios, sabe? Assim, fazer vingar tantos negócios. Por que eu tenho que viver só desse jeito? Porque só esse jeito é o certo. Você tá entendendo? O Pienger lá, eu assisti o podcast dele com o Caio e com o Joel, né? E ele falou um negócio muito legal. Ele empodera muito a questão do pai, né? E você falou isso, eu achei muito lindo. De você respeitar... você é homem, então você vai fazer papel de homem. Então você vai ser pai. E eu vejo muito que a sociedade dá uma... Tipo assim, o homem não pode ser homem. A mulher não pode ser a mulher. E fica uma loucura que você não pode ser nada. E você fala, ninguém pensa, ninguém tá pensando. Gente, é horrível. E aí ele falou assim... Cara, foi muito engraçado no dia que eu fui na reunião da minha filha. Eu fui na reunião da minha filha, cara. E cheguei lá, eu era o único pai na reunião da minha filha. E as mães me olhavam.
de uma maneira estranhíssima. E com certeza elas estavam julgando as mães. A mãe que não estava lá na reunião. A esposa dele ou a mãe das crianças. E ele falou isso. Ele falou assim, cara, eu gosto de andar de bermuda. Eu tenho minha barba, meu cabelo. Eu não gosto de pentear cabelo. E minha filha tava lá e eu não penteei o cabelo da minha filha. E assim, a primeira coisa que me perguntaram, e a professora me perguntou, a mãe tá vindo? Cara, por que a mãe tem que estar vindo? Por que eu não posso participar aqui dessa reunião? E ele falou assim, a sociedade é muito assim, de querer ter um exemplo de família. Que você acabou de falar. Mas não dá conta de ver isso, não. Não tá pronta. Não tá pronta. E aí ele tava falando que, minha mulher faz um papel incrível de mãe, de mulher, de esposa. Mas eu também faço o meu. E tá tudo certo. Aí eu assisti esse podcast. No outro dia eu virei pra Roberto e falei assim, você vai pra academia hoje de manhã, você tem personal e tal? Deixa que eu levo as meninas pra escola. Aí ela, não, mas como assim? Mas quem vai trocar elas? Eu falei, eu. Tá, e quem que vai pentear o cabelo dela? Eu falei, eu. E beleza, aí arrumei elas, tal, não sei o quê. Aí a Roberta faz o personal das 6 às 7 da manhã, né? Aí tem que levar as meninas 6h40 pra escola. Uhum. Aí quando foi 6h40 ela me liga. Você acordou? Eu falei assim, eu tô saindo. Ela, não, eu tô indo lá pro carro e a gente se encontra lá pra mim ir junto. Eu falei, não! Pode ficar aí. Eu falei, não, tá tudo bem. Engraçado, é um trabalho, uma construção em todos, né? Porque nós também temos um drive um pouco contaminado. E às vezes a gente é meio no automático, né? No automático. E aí levei as meninas pra escola e tal. Aí à noite eu falei assim pra ela, você precisa deitar aqui comigo que eu quero te mostrar um podcast. Aí eu mostrei o podcast pra ela, ela achou incrível. E lá em casa a gente tem muito disso, né? De ter uma criação com as meninas neurocompatíveis. Uhum. Então assim, se a gente tiver alguma diferença, a gente não pode brigar na frente delas, discutir na frente delas. Sempre. Com elas a gente... eu falo isso muito, né? Como que o nosso pai nos ensinou? Como que tá na Bíblia? Tá lá as respostas. Então, assim, tudo se corrige com amor. Não com pisa, não com dureza, não. Então, tudo a gente foi criando desta forma e eu vejo hoje... eu mesmo já falei isso pra Rô, né? Será que a gente não dá amor demais pra Manu? Amor não quer demais. Amor não quer demais. Então, assim, é um rio que pode transbordar. Não faz mal. Não transborda, não sobra. Não sobra. Então, essas construções e essas brigas da sociedade é um absurdo. É muito doido. A Mari gosta quando o pai dela leva ela pra escola porque ela fala que ele arruma o cabelo dela na penteadeira. E eu, como sou mais prática... Filha, vem aqui no banheiro, porque aí eu já arrumo o cabelo dela, já lavo a minha mão e a gente já sai dali, né? Não, mãe, mas meu pai sempre arruma meu cabelo na minha penteadeira. Você vê que, assim, ela já tem uma memória afetiva de como o pai trata ela e como a mãe trata. E, assim, por mais que eu esteja ali sempre, eu falho nisso pra ela, né? Mas em outras coisas eu faço muito mais. Sim. Enfim, né? Olha que legal, a gente tá falando, não sei se a câmera vai pegar, mas, domingo, 10h32. Esse é um dos papéis que eu mais gosto. Ai, que lindo. Quando ela fala assim, pai, só você sabe secar meu cabelo. Ai, é demais, sabe quando você fala, gente. Cara? Gi, Rapidinho, só pra terminar. Isso é o que ela vai guardar no coração dela pra quando ela for escolher a pessoa que ela quer do lado dela. Isso é muito importante. Esse papel do pai, essa função do pai. E aí eu falo que o meu papel também é importante pro Rafa, porque eu sou exemplo da mulher que um dia ele vai buscar lá fora. Não tem jeito, gente. A gente tem uma referência. Sim. A gente busca essa referência, entendeu? Porque é o que fica gravado. Aí se você é violento, talvez ela aceite violência. Meu pai já era assim. É isso. Eu falo eu gosto muito de ter momentos também individuais, eu acredito muito nisso, né? Então, igual, leva a Manu pro estádio. Manu, só eu e você. Não, mas a minha mãe não vai, não. Hoje só não é. Igual agora, depois de 6 anos, 7 anos... que eu e a Rô começamos a sair também só como marido e mulher. Isso é muito importante. Muito importante. Muito importante. E por a gente ter vindo de uma perda, e depois um ano depois veio a Manu, a gente meio que não viu isso. Pum. Nossa. Passou. A gente tem uma filha de 6 anos. Ela faz 7 anos. E aí foi que a gente colocou de meta no ano passado, assim, esse ano de 2023 a gente quer se aproximar de novo como casal, assim. A gente sempre se amou e se respeitou muito, mas
Igual, a gente foi pro show da Maiara e Maraíza, depois a gente foi pro show do Coldplay. A primeira vez foi há uns 2 meses atrás, quando a gente foi pra uma pizzaria. Foi a primeira vez, Gi. Em 7 anos saiu só eu e ela. E a gente chegou na pizzaria e sentamos. E aí eu ficava olhando pra cima. Não dá a impressão que você tá esquecendo alguma coisa, dá um susto de repente, né? Eu falei, assim, é muito legal, mas... Ela falou, não, amor, a gente precisa. E aí depois a gente foi no show do Coldplay, só eu e ela, e cara, você vai vendo que é fundamental essa troca, né? Fundamental. Eu e o Igor, a gente fez uma viagem, assim, sair pra jantar e tudo mais, a gente saía mais, porque as crianças já tinham o hábito de ficar com a minha mãe, né? Mas a gente fez uma viagem juntos, faz 2 anos. Só vocês dois? Só nós dois. De moto. Ele tinha acabado de comprar moto, vamos estrear, vamos fazer um passeio de moto, a gente foi pro sul de moto. E assim, você tá na moto, você não tem, né, possibilidade de ver o celular, você fica naquela tensão. A gente levou quase 2 dias pra chegar, porque foi parando, né? Enfim. E, cara, quando a gente chegou lá no destino final, a gente olhou um pro outro e falou assim, gente, mas é uma liberdade que você olha, você volta, você fala, cara, por que a gente deixou isso passar, né? É muito bom. E não tem problema nenhum eles ficarem com alguém da sua confiança. Eles ter essa... Saber que os pais se preocupam de deixar eles com alguém de confiança e que eles podem adquirir esse vínculo também com outras pessoas. Já é um passo pra frente, assim, pra vida de adulto, né? De que vou ter que confiar em outras pessoas também. E os pais, gente... Não sou uma péssima mãe por fazer isso. Não, porque vai sobrar vocês dois, né? Recarrega, E aí... A gente tem que estar bem. Eu quero estar bem até o final, sabe assim? Antigamente eu falava assim pra Roberto, olha só. Eu falava assim, Rô, minhas filhas são tudo pra mim. Até um dia que o Pablo, eu gosto muito do Pablo Marçal também. Eu gosto dele. E um dia ele falou assim, ó, nunca se ama mais o fruto do que a raiz. Nossa. A Carol, a mulher dele, é tudo pra mim. Meus 4 filhos, não. Eles vão embora. Eles vão fazer a família deles. E no final eu vou terminar com ela. Nossa, eu cheguei em casa, preciso te pedir perdão. Olha o que aconteceu. Eu falei assim, cara, faz, sei lá, 12 anos que a gente tá junto há 13. Mas deve fazer uns 12 anos que eu te falo isso. Preciso te pedir desculpa, não é isso. Eu te amo mais do que minhas filhas. Porque você é a raiz. E assim, vai terminar nós. E eu te escolhi pra terminar. E eu sou muito apaixonado pela minha mulher. Minha mulher pra mim é assim, ela. É isso. E agora a gente podendo estar fazendo isso de novo, tá sendo incrível. Ela é o que sobra, os dois ali. Eu falo pro Igor, eu quero que a gente curta a velhice tanto quanto a gente curtiu quando a gente era namorados. Salvo as devidas proporções, sabe assim? Mas de ser gostoso estar na presença um do outro, de conversar, de estar junto, de fazer alguma coisa que a gente gosta, sabe? Não que faça só porque, já estamos juntos, a gente tá acostumado um com o outro, né? Tipo assim, é uma obrigação. Não, tem que ser bom, sabe? Não dá pra passar por essa vida só por obrigações, né? Tem que ser bom também. A obrigação tem que ser boa também, né? Hoje, e agora você tá nessa linha aí de abrir um escritório futuramente. Eu quero abrir meu escritório. Eu quero botar minha loja pra jogo, né? Você tá com uma loja online? Eu tenho uma loja de roupa online. E o Igor agora entrou pra me ajudar no site, distribuição, essas coisas. Então a gente ele tá estudando agora que nem um maluco. Trabalhando toda a parte do marketing. Toda a parte do marketing, que eu não manjo nada. Em paralelo, porque a minha loja de roupa é um sonho, assim, que eu gosto, sabe, de roupa. Eu sempre fui gastona com roupa, eu gosto de me vestir e ficar provando roupa. E a Mariana é igualzinha, um perigo. E o direito, porque eu amo, cara. Eu quero desburocratizar a vida das pessoas, cara. Assim, existe a possibilidade de você advogar, de você, sabe, cumprir as suas obrigações, as leis, sem tanta burocracia. Sem ser algo chato. Não precisa ser tão maçante como sabe? Aquela advocacia antiga. Ai, dá pra ser diferente. Legal. E eu quero muito, 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 muito que dê certo. Que vai legal. Dar certo. Gi, indo pra parte final aqui do programa, eu vou fazer um ping-pong com você. Tá. Eu vou te falar algumas palavras, algumas coisas, você me fala o que vem na sua cabeça. Tá bom? Família. Ai, minha realização. Seu pai. Ai, primeiro amor da minha vida. Não. Amor no sentido literal, assim, de pai e filha, sabe? Aquele amor
forte, assim, de pedra, de rocha, sabe? Sua mãe? Minha mãe é meu exemplo. Minha mãe é minha amiga, minha parceirona, assim, ping-pong virou. O Igor? Puto, o Igor é o melhor parceiro que eu tenho nessa vida, sabia? É bom navegar ao lado dele, né? É bom. É difícil casamento, né? É difícil, mas é bom. É bom, eu gosto muito. O Rafa? Ai, o Rafa é meu... Gente, o Rafa, eu vou mimar muito o Rafa. Ele é muito fofo. A Mari? Ai, a Mari é minha parceira. Sério? É, ela vai ser minha parceirona. Minha sócia, minha parceira. A gente é muito sintonizada. Deus? Tudo. É tudo. Tudo. Tudo isso que eu te falei agora, eu só tenho por causa de Deus. O que é a vida pra você? A vida, ela tem que ter sentido. A minha vida tem todo sentido. E eu não descobri isso. Eu vivo o sentido da vida dia após dia, sabe? Pra mim, encontrar o sentido da vida é essa vivência do dia a dia. Essa vida ordinária que a gente leva, sabe? O que você diria pra Gi de 10 anos atrás? Aquela maluquinha lá. Ai, olha... Puta, você não sabe de nada. Cala a boca, menina. Fica quieta que você não sabe de nada. Ô, Gi, agora pra encerrar uma outra parte que me atende também no meu outro negócio, meu outro business, me conta um pouco como que foi a sua experiência quando você conheceu a Clique. Como que você enxergava a Clique? Como que é a sua experiência com a Clique? Assim, pra mim, colher esse seu feedback. A Clique apareceu quando a gente tava num momento assim... Eu precisava de uma solução. E uma solução boa. Não podia ser qualquer solução, porque eu não queria qualquer plano de saúde. Eu queria um plano de saúde bom. Sabe? Pelo menos assim, ali alinhado com o que eu tinha antes e que não fosse um absurdo de cara, porque a gente também não tinha mais a possibilidade de pagar tudo que a gente pagava. Cara, vocês trouxeram o que eu precisava, na hora que eu precisava, exatamente o que eu queria. E aí que eu te falei, né? Gerou uma desconfiança que eu falei, gente, não existe esse tipo de atendimento. Eu não tô acostumada com esse tipo de atendimento. Você vê que era tudo tão excelente. Uma vez eu até falei, porque uma hora a conta chega. Entendeu? Não sei se eles vão cobrar uma parcela a mais lá no final. Daqui a pouco vem o reajuste maluco aí. Não sei, mas tá muito esquisito. Porque, gente, é tudo muito fácil. Eu mando um WhatsApp pra eles e me respondem, sabe assim, no máximo em 10 minutos. Resolvem o meu problema. E aí, enfim, passada essa desconfiança e tudo mais, a gente já tava trabalhando juntos. O dia que eu mais precisei de vocês, que foi quando eu fui fazer um exame com as crianças, meu marido estava internado, eu estava sem chão, assim, porque estava todo mundo desesperado no auge da pandemia, e tudo que eu não queria era resolver algum problema, sabe? Eu só queria descansar, eu só queria não ter que pensar em nada e alguém resolvesse alguma coisa pra mim, porque eu estava com tanta coisa na minha cabeça. Tipo, em 2 dias eu achava que eu ia ficar viúva, eu não sabia como é que eu ia cuidar dos meus filhos, eu também não sabia se eu estava contaminada ou não, o que eu ia poder fazer. Se os meus filhos estavam contaminados, a Mari tinha problema de asma e se ela ficasse contaminada, aquele vucu-vucu todo, eu falei assim, gente, se eu perder minha filha e meu marido junto, acabou a minha vida, né? O que eu vou fazer? Eu só pensava no pior. E na hora que eu não queria pensar em mais nada, vocês solucionaram um problema pra mim, do tipo assim, foi uma coisa muito simples aos olhos de qualquer um, que é agendar um exame e te entregar pronto, assim, ó, você precisa ir tal hora, tal lugar, tal dia, falar com tal pessoa. Era só isso que eu precisava. Uau. Eu não precisava, assim, não era dinheiro, não era, sabe? Eu só precisava de alguém que naquele momento resolvesse esse problema que eu não queria pensar, porque se alguém não fizesse pra mim, eu não ia fazer, entendeu? E aí ia se estender, ia virar uma confusão, e eu ia ter que fazer exame de novo, eu não sabia como é que ia ficar o Igor, a Mari, talvez eu tivesse que ir pro hospital, ficar internada com a Mari. E vocês resolveram pra mim uma coisa tão simples, sabe? Excelência, assim, um atendimento de excelência que você desacredita que ainda existe, né? Uau. A gente deixa de acreditar, né? A gente é tão maltratado o tempo todo, né? Tá tão acostumado a ser tão burocrático tudo tão maçante e difícil, que quando a gente recebe um atendimento desse de excelência, você...
É igual com as pessoas, né, Gi? Quando a gente conhece uma pessoa de luz que transborda, a gente ainda fica meio assim, né? Será? Será que ela é tudo isso mesmo? Será que ela faz tudo isso mesmo? A gente sempre desconfia, né? E essa mudança, né, no atendimento que você tem implantado no seu negócio faz a gente pensar do outro lado também. A gente pode acreditar nas pessoas. Existe muita gente boa no mundo, sabe? Não tá só tão ruim assim. É porque o bom também tem ficado tímido e o ruim tem aparecido. A gente tem que divulgar as coisas boas. Pra isso tomar conta, sabe? Voltar a tomar conta, né? Bom, fico feliz, viu? Feliz. Obrigada. Pra encerrar, se você pudesse deixar uma frase num outdoor pra que todo o mundo visse aquela frase, que frase você deixaria? O sentido da vida é o sentido que você dá pra ela. E tudo na nossa vida tem um motivo. Nenhuma folhinha tá fora do lugar. E a gente descobre o sentido daquilo vivendo, dia após dia, descobrindo que existem muitas formas de se viver. E que não precisa vir pronto, sabe? É mais gostoso quando você descobre. Sim. Você se descobre, você renasce. Se transforma no processo, né? Se transforma no processo. É isso. Gi, obrigado. Eu que agradeço. Te agradeço de coração. É uma honra. Nossa, você não tem Uma ideia. honra, O quanto que eu fiquei feliz, assim, de te conhecer pessoalmente, assim, de poder hoje conhecer mais sua história. Aqui você ganhou um admirador. Obrigada. Muito feliz mesmo de ter pessoas perto de mim com a história que você tem, com a família linda que você tem. Obrigada. E assim, continua que você é luz. Eu tenho certeza absoluta que você vai continuar brilhando muito ainda. Obrigada. Eu te agradeço por tudo que você já fez pela minha família, mesmo sem conhecer a gente, só por telefone. E que você tenha muito sucesso no seu negócio, muito sucesso no seu podcast, na sua empresa, com a sua família, sua esposa maravilhosa, que você continue com essa admiração por ela, porque é muito importante, muito importante. Eu falo isso porque se não fosse o Igor, acho que eu não teria caminhado metade do que eu caminhei. Que lindo. Deixa uma mensagem pra ele. Vou chorar. Ele sabe que eu sou brava, mas sou mega emotiva. Ele é o amor da minha vida. Eu devo tudo a ele, tudo. Desde dos sonhos mais loucos que eu já tive, até, assim, dele nunca me desamparar, sabe? Ele nunca me deixar sozinha. Às vezes ele não tem uma palavra pra me falar, mas ele tá ali, me segurando, sabe? Ele não sabe o que fazer, não sabe o que falar, e eu só preciso que ele me dê a mão pra eu não cair, e ele tá lá. Que lindo, que lindo. É isso. Amor, te amo. Gi, obrigado, tá? Obrigada a você, viu? Obrigada. Pessoal, então é isso. Estamos encerrando mais um episódio da A Chave. Um episódio muito especial que traz uma visão de uma menina maluquinha que virou mulher. Tem uma família linda, incrível. E hoje ela traz esse ponto de vista maduro na qual ela está hoje. Uma advogada, mãe, esposa, empreendedora, empresária, incrível. Quero agradecer a Deus pela oportunidade, mais uma vez, desse programa, dessa inspiração. Quero agradecer a minha esposa, que eu tanto amo, toda vez, todos os episódios, e no dia a dia eu falo isso pra ela. Sem ela eu não seria nada, não sou nada. Quero agradecer as minhas filhas, que eu tanto amo, dou minha vida por elas. A minha equipe maravilhosa que tá lá na Clique fazendo o negócio acontecer. Quero agradecer também ao Mauri, meu príncipe que cuida de toda a nossa imagem. Agradecer ao Gé, que tá ali na mesa de som ali, configurando tudo. E é isso. Pra encerrar, Gi, eu vou te dar um troféu. Que legal. Esse troféuzinho, ele depois você pode até tirar ele pra não quebrar, tá? Ele simboliza que você veio aqui de coração, nos entregou muitas chaves. Obrigada. E você não tem ideia, como eu também não tenho. Mas uma chave que a gente fala aqui, um insight que a gente solta aqui, chega lá do outro lado, pega uma pessoa e destrava e muda a vida da pessoa, sabe? Então, quando Deus me revelou esse projeto aqui, que era trazer... Eu sou evangélico, e na igreja que eu vou, tem o testemunho, que é a congregação. E no testemunho, ali eu já fui liberto várias vezes. Então, daí que veio a ideia de trazer e contar o seu testemunho para que outras mulheres, outros homens enxergam ali e falam, uau,
talvez é aquilo que eu precisava ouvir. Um presente pra você. Obrigada. Pessoal, um beijo no coração. Até semana que vem. Tamo junto. Valeu.